Aí está, bom dia pessoal. Terça-feira, todo perdido. Terça-feira, 14 de outubro de 2025. Agora são exatamente 11 horas 37 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro, não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades do canal. Dito isto, o dia está sensacional, dia de primavera, quente, aquela coisa toda, poucas nuvens no céu, patati patatá. Na teoria, as crianças devem estar em aula hoje, o movimento deve estar normalizado, só na teoria, né? Mas o estagiário continua com as garras bem afiadas, no mesmo estilo de ontem, né? O mesmo estilo de ontem. Agora são 11h38, eu parei ali no meu ponto 11h25, fiquei até as 11h30 só no Comfort parado e nem a merda me mandou. Depois mais 5 minutos de desaforo absolutos, como sempre tem acontecido, né? E eu vou pegar uma corridinha só porque é perto para buscar e porque eu vou levar para uma região mais movimentada que aqui, que é a rua Armando Barbedo, no bairro Tristeza. Mas a oferta tá terrível, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Já vamos buscar a terceira. Emendei uma coladinha ali, peguei na Venceslau, larguei na Armando Barbedo, quase com a Venceslau no W. Esquina com a Venceslau, na verdade, né? Tocou à esquerda ali na Venceslau mesmo. A primeira Comfort trouxe aqui pro Barra. Preço de promo, não é Comfort preço de X, é Comfort preço de promo. Vai vir. E agora eu tô com uma Comfort preço de X aqui no Barra mesmo, ali pra Ipanema, Coronel Marcos. Enfim, tocando uma em cima da outra, pelo menos. Até agora distância curta para buscar. Mas o preço, ó, como diria o professor Raimundo, desse tamanho, 11h59. O pessoal não se ajuda a me ajudar, sabe? Impressionante. Daí eu fui buscar, dizia na área do Diamond Tower, que marca ali no ponto no mapa, marca lá nos restaurantes. Beleza, fui lá. Não tinha ninguém, mandei mensagem 3 vezes. Estamos na frente do Diamond Tower, em frente à parada do Grêmio. Na saída do prédio. Beleza, eu sei onde é. Fui buscar. Eu cheguei ali, a mãe, a menininha toda bonitinha vestida de bailarina. Provavelmente ela estava vendo uma aula de balé ou qualquer coisa que o valha. E daí, já tinha estourado os 2 minutos nesse meio tempo, né? A mulher abriu a porta, bateu no meio da cabeça da criança. Não sei nem se não machucou valendo, sabe? De sangrar e tal. Mas ela abriu assim, ó, com uma raiva. E dando risada ainda por cima, não entendi a desproporção da atitude dela. Ela abriu assim, pá, e a criança veio atrás e pá! E abriu o berreiro, né? Abriu o berreiro. Disse, bah, moça, a senhora me desculpa. Se resolve aí, depois a gente vai, tá? Vai ali na praça de alimentação, pede um gelo, alguma coisa assim. Não tem como levar assim. Sinto muito. Coitada da guriazinha. Coitada da guriazinha. Deixa eu comentar pra vocês, acho que talvez eu não tenha comentado nos últimos dias aí. Já vim embora, tá? Já vim pro Menino Deus, Edredom. Meio-dia 24, depois daquela lá que eu cancelei. Tô com uma outra ali na saída do Outback pra vir aqui pra Moça Teixeira. Feito então, agora deixa eu só comentar então o que eu queria comentar com vocês. Tá acontecido comigo nos últimos dias aí. Já tinha tido uma onda um tempo atrás disso e agora tinha parado e agora voltou de novo. A quantidade de chamadas Uber Reserve ou reserva que o estagiário tem mandado todos os dias, sei lá, umas 10, 15, uma em cima da outra. Às vezes até parece chamada normal, porque aparece uma notificaçãozinha diferente que não tinha antigamente. E é inacreditável, né? Que não tem uma corrida que tu olha assim, essa dá pra encarar. Não, ela consegue pagar menos do que uma corrida normal no meio do trabalho, assim, né? Enfim, né? Sem contar que numa reserva tu tem que ficar um tempo esperando, certo? Tipo, sei lá, 10 minutos, 15 minutos. Às vezes, tô atrapalhando? Não tô atrapalhando.
bem na frente do que um dia foi a Nacional, aqui na esquina da Múcio com a Barão do Gravataí. Escutei umas vozes diferentes. Não, tá tudo certo. Mas enfim, né, são corridas que não dá pra fazer se cair espifada pra ti. E ainda quer que tu fique à disposição, sei lá, durante um tempo, né? Hoje, de manhã, quando eu liguei o aplicativo, devia ter umas 10 ali, né? Na aba oportunidades pra olhar. Uma foi inacreditável. Tinha uma que era 13h30 aqui em Porto Alegre, não lembro onde era a reserva. E uma 4h15. Uma outra reserva pra buscar, pra pegar no bairro Vicentino, em São Leopoldo. O estagiário ele não consegue nem fazer as contas mais. Como é que ele vai me propor uma reserva em Porto Alegre e meia hora depois uma reserva em São Leopoldo? Só que a viagem de Porto Alegre não era para São Leopoldo, para eu estar lá pifado. Não, era uma viagem em Porto Alegre e ele queria que eu aceitasse essa e aceitasse uma em São Leopoldo 4h15. Então ele estava sugerindo que eu fosse fazer um deslocamento de 30 quilômetros para buscar uma corrida de 20 pila. Era mais ou menos isso. 8h34 André Belo para Borges de Medeiros. 4h17 o KM. É melhor que o caso oferece. Entenderam, meu? Buscar o Valério. 19h45 na Borges é o quê? Intercity, eu acho, né? Eu acho que é o Intercity. Eu acho que é o hotel Intercity. Borges 19h45, pegar aqui na André Belo. Viagem de 1 km, 8 e pouco. Buscar 660 metros, 1.3 km, se não me engano. Sei que ele é 4h17 o quilômetro. 8h34 eu vou ganhar. Né? Então, tipo, ele não consegue nem fazer uma conta lógica. Como é que eu vou oferecer uma reserva em Porto Alegre às 13h30 e uma reserva em São Leopoldo às 4h15? Desconectadas! Será que né? Cara, é inacreditável, velho. É inacreditável, sabe? E só me incomoda essas merdas, porque toda hora parece... Tem uma coisa que eu tenho pavor na minha vida tecnológica, é receber notificação. Notificação de qualquer coisa me incomoda, me deixa, sabe, ansioso, angustiado para eliminar ela o quanto antes. E daí fica vindo essas merdas, sabe, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E nada presta. 2h28 da tarde, né, de alguma maneira. Bro. Bro. Esse é o nome do passageiro que eu tô indo buscar agora. Bro. Eu pensei, tá, deve ser apelido de alguém que pediu pra terceiro, né? Não, não é. O Bro colocou o nome dele no aplicativo como Bro. Me explica, me dá um argumento pra isso. Bro. Eu já printei e vou colocar no Insta depois que eu fizer a corrida dele. Porque agora sim os caras entram no meu carro e já abrem meu Insta muitas vezes, né? Porque a primeira coisa que eles veem é pra aqui. Outro dia alguém me perguntou no comentário do vídeo o que é essa merda pendurada aqui atrás no banco do carona. Do que se trata essa merda? Essas palavras. O que é essa merda pendurada no banco do carona? Essa merda é a plaquinha do canal, ó, onde tem o QR Code do YouTube, tem o bonecão aí, que é a minha caricatura, pra quem não sabe ainda, o logo do canal, e a frase "agora tu veio", ó, que bonito isso aqui, ó. Thiago que fez pra mim, por sinal. Até vou tirar agora pra essa corrida, pra não chamar tanta atenção do Bro, que eu já printei e vou colocar lá no Insta depois. Bro, como pode, tia? Depois eu conto do que se trata. Meio-dia 38. Quero conhecê-los, tudo de bom. Já aperta tua mão aí. Diz pra Vitória lá que eu já tô seguindo ela e o senhor também. É, e a gente vai marcando as corridas próximas. Com certeza. O Bro tá aqui, o Bro, ó, pessoal. Dá um abraço pros guri ali, ó. Manda um abraço pros guri. Galera, abraço do Bro. Esse aí, é o Bro, ó, viu? Excelente semana pra todo mundo aí. Valeu pela corrida. Vamos pegar mais corrida. Esse Uber aqui tá bombando, hein? Show de bola. Agora eu vou explicar pra vocês do que se trata. Um abraço, meu amigo. Valeu. Tudo de bom. Vamos lá então. Bro, meu passageiro, é isso mesmo. É o sobrenome dele. Só que para fazer uma arroba no Insta, porque ele é influ. Na verdade, a filha dele é influencer, cantora, dubladora, de sucesso grande, inclusive, nas redes sociais.
E ele acompanha meio que a onda dela e tal. E depois eu vou procurar. Ele tem um vídeo que ele me mostrou agora, que ele fez um personagem com ela. Esse é o sobrenome dele, só que é com W. Só que pra conseguir o arroba ele teve que trocar por U, colocou 2U. E por isso que bugou minha mente quando eu recebi a chamada. Inclusive falei pra vocês no take anterior, não sabia do que se tratava. Mas sim, é o sobrenome dele. É um casal, peguei os dois, ele, o Bro, o Gil Bro e a esposa dele. Estão aguardando a Vitória, que eles são todos cariocas. Está chegando hoje em Porto Alegre, porque é aniversário dela, inclusive. Vitória Bro, Vic Bro, procure lá no Instagram. Depois eu vou dar uma olhadinha com calma no perfil dela. Enfim, legal, bem legal. Damos um papinho bem descontraído, leve, tirando onda das situações, das redes sociais. Patati patatá, pegar a Maristela agora aqui nessa faculdade que tem aqui, que eu esqueci o nome, do lado do Palácio da Justiça, e já não lembro mais pra onde eu vou levar. Ah, que delícia, cara. É pra isso que eu vi. Eu trouxe uma senhora agora. Eu achei que fosse Romilda, mas era a Sônia. Depois ela só se entregou na descida. Ela é que nem eu, consumidora de canais de viajante. Viemos tricotando sobre o Vibe de 2, sobre a Abraço e a Trip, sobre o Vador Mironde, os canais que eu tenho acompanhado. E eu já peguei as dicas dos canais que ela vê, todos esses também. Daí ela já peguei algumas dicas dos canais que ela vê que eu não vejo. O Mundo Sem Volta, O Mundo Sem Volta, já esqueci, mas eu segui todos ali. Qual é o outro? O Mundo Sem Fim. Não, O Mundo Sem Fim, Voo Sem Volta. Enfim, né? É o mundo que eu tô descobrindo aí há um ano mais ou menos, que eu quero colocar em prática em 4 anos. Eram 5 ano passado, agora já são 4, E se der para antecipar 1 segundo, eu anteciparei. Tô aqui agora no centro de Canoas, rua Federico Guilherme Ludwig, o Ludwig Federico Guilherme, uma coisa assim, não tenho certeza. Peguei essa senhora lá na Zona Norte de Porto Alegre, umas 20 pilas em 20 minutos. Só que eu pedi revisão, que tinha uma tranqueira ali no meio do caminho, que eu acho que demorei mais de 20 minutos. E agora são 10 para as 2 da tarde e eu não sei o que eu faço da minha vida. Mudou. O estagiário sempre mandava 266 para mim quando eu pedia ajuste, quando tinha uma diferença pouca assim, no tempo ou na distância e tal. E ele mandava 266, agora mandou 275. Tem vezes que ele manda 11 pila, mas daí é quando a diferença é grande. Comentei outro dia, né? Fiz uma viagem da Riachuelo pro Praia de Belas. Daí 17 minutos e era, sei lá, 11 pila a corrida. Esses dias aconteceu, daí eu não lembro o que tinha, não sei se era jogo do Inter, alguma coisa assim. Daí a bola estava parada. E em vez de 7 minutos deve ter demorado uns 15. Pedi reajuste, veio 11,58. Eu ganhei mais no reajuste do que a própria corrida em si. Mas isso é raro, é bem raro. Normalmente é 266. Agora veio 275. Pedi reajuste ali porque peguei uma tranqueira na Vitor Barreto ali, que fiquei 3 vezes na sinaleira. E daí 275. Nada demais. Eu tô indo até o posto que tem aqui atrás do shopping Canoas. Agora são 3 para as 2 da tarde. Eu tô só no Comfort, eu vim no Comfort por sinal. Eu vou ali mijar e almoçar se não tocar. E depois que almoçar, eu ligo o X pra seguir, né? Tá triste, sabe, pessoal? Eu tô tentando não pensar no... Tô tentando não pensar no que tá acontecendo, mas tá... Porque eu tive ali, 2 semanas boas de setembro. Depois eu trabalhei valendo no final de setembro e foi bom também. A semana passada foi ok. Primeira semana de outubro foi ok também. Enfim, até domingo agora, que eu não trabalhei domingo, trabalhei sábado. Tava legal e tal. Eu sempre pensando, né? Como é que vai ser lá em janeiro, fevereiro? Porque eu não sei se tu sabe, mas eu sei que também não te interessa. Eu tô completamente fudido. Enrolei de um jeito, mas eu não quero falar sobre isso. Esse não é o foco. E daí eu sei que agora é uma hora de pelo menos respirar, né? Pelo menos respirar. E tô tentando fazer isso do jeito que eu posso, do jeito que dá e tal. Daí eu tô nos meus planos, no meu planejamento, outubro, novembro e dezembro eu preciso fazer meta todo dia sem tirar.
por necessidade. Daí o dia de ontem assim veio como... Tem que sair daqui, eu tô na sombra pensando o que eu faço, porque tá sem sol aqui, ó. Mas eu vou parar aqui no sol mesmo, depois eu... Porque eu só vou mijar agora, depois eu vou almoçar. Primeiro eu vou mijar. Então, só pra concluir esse raciocínio, o dia de ontem veio assim como não é um balde de água fria, é uma piscina de água congelada. Porque nada justifica o que estava acontecendo ontem. Porque não estava faltando corrida. Mesmo que o trânsito estivesse mais lento, as crianças não estivessem na escola, tinha corrido o tempo inteiro, até a hora que eu parei. O problema era o preço que estava oferecendo, um absurdo. E hoje tá igual, tá a mesma coisa, tem exatamente a mesma coisa. Daí o cara começa a pensar, pá, já foi os 10 primeiros dias, agora tem que remar até o final do mês. Daí já pensa que novembro vai ser bom e dezembro até o dia 20 é bom e depois eu não vou me recuperar até lá. Não vou conseguir, infelizmente. Mas isso é um problema meu, não tem nada a ver com isso. Só queria te dizer que eu tô apavorado. Achei uma sombra aqui pra almoçar, aqui pertinho. Não sei que rua é essa aqui. O GPS travou ali agora. Achei o calor. Mas eu sei que na minha frente aqui tem um aluno de autoescola fazendo o teste da baliza. Arroz, feijão. E galinha escabelada que o Felipe fez domingo. Sobrou pra ontem, que eu não mostrei, e pra hoje. Amanhã tem um guisadinho com cenoura que eu fiz domingo também. O arroz eu fiz hoje de manhã bem novinho. Senão ficou uma delícia também, no ponto. Então só queria te pedir, linkando um pouquinho com o take anterior, se tu pode me ajudar de alguma maneira, não te preocupa, eu não vou te pedir Pix, não vou te pedir doação, não vou te pedir dinheiro diretamente. Só vou pedir para tu deixar um like, para tu compartilhar esse vídeo no teu grupo de WhatsApp. Se puder colocar no teu stories do Instagram, show de bola, marca o amigão lá. Deixa um comentário, nem que seja uma hashtag, eu tô aqui. Hashtag tamo junto. Hashtag pra cima deles. E definitivamente a maior estratégia para fazer esses canal crescer, estratégia, conteúdo é uma história, é o principal, sem dúvida nenhuma. Se o conteúdo é ruim, não que ele seja bom, tá, mas se meu conteúdo é ruim, não existe nada que tu possa fazer para salvar um vídeo. Mas mais importante que uma thumbnail bem feita, que um título maravilhoso, que uma tag, né? Mais importante que isso é o like e o compartilhamento de vocês. Então, pode ter certeza, não te custa nada. E diretamente tu não tá me dando nada. Diretamente. Só que quanto mais pessoas eu chegar, mais rápido essa roda vai girar. Olha, esse trecho eu não conhecia da Aurora, não sei se é novo. Entre a Açucena, que é onde eu tô indo buscar, e a Farroupilha, que é a rua do shopping. Acho que a abrida faz pouco, né? Aqui à direita pra gente vai ter um condomínio, The Garden. Ecossistema urbano, a esquerda tá bloqueada ainda, a direita tá aberta, mas não tem nada. Essa região aqui, ó, de Canoas é bala. Ó, pelo jeito o condomínio vai ser dos grandes, ó. Todos esses moirão à direita aí, condomínio The Garden.
Enfim, tendo buscar o Nixon aqui na Sucena para levar ali para Vila Farrapos. Vamos voltar ali para Porto Alegre. Então, não que eu quisesse, não direcionei, não nada. Fiz 2 corridas depois do almoço. Uma ali para Secretaria de Educação. Eu acho que é do município de Canoas, na rua Monte Castelo. Depois eu peguei uma na rua do lado e trouxe aqui pro Parque Shopping. E quando eu tava indo me posicionar, eu ia pro outro lado da Aurora, em direção à faixa lá. Tem uns condomínios, sempre toca quando eu paro ali. Tocou essa aqui pra ir lá pra Vila Farrapos, Federico Mendes. Rua Federico Mendes. Ó, essa aqui é a Sucena, esse trecho também. Eu acho que não existia aberto, pelo menos. Porque a rua lá do outro lado é mão dupla, ó. É, até aqui, ó. Enfim. Descobrindo essa região nova de Canoas aqui. Nova não, né? Mas que tá sendo implantada. 2h37 da tarde. Bora partir o Santa Casa, então. Vou pegar o celular pra vocês, falar com vocês, dizer que eu tô bem no meio da vila. Nunca tinha reparado na Federico Mendes, né? Já passei diversas vezes aqui, inúmeras vezes aqui. Eu nunca tinha parado, olhado, analisado. É cheio de bequinho, né? Cada bequinho é uma vila. Um amontoado, cheio de história pra contar. Eu tava pensando, analisando, ia falar com vocês agora. Agora eu tô passando aqui vários bequinhos. Então não vou mostrar, enfim, pra não mostrar ninguém. Isso aqui ficou debaixo d'água literalmente tudo. Há um ano atrás, 1 ano e meio atrás. É muito louco, as pessoas estão tudo aqui de novo. Enfim, pegar agora passageiro aqui na Dona Teodora Francisco, levar lá pra Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. 14h59. Cara, esse estagiário quer me enlouquecer, sabe? Não é só com desaforo que ele consegue me enlouquecer. O desaforo é a maior ferramenta que ele tem pra me fazer enlouquecer. É mandar essas ofertas absurdas que ele tá fazendo. Mas agora, por último, depois de levar um balde de merda na cabeça lá dentro da Santa Casa, tô com uma 8,75 para 2,28 por quilômetro pra pegar dentro da Independência e trazer aqui pra Tour. Uma Comfort. Fui buscar. Quando cheguei na Independência para buscar o passageiro, o reloginho abriu contagem regressiva 35 minutos. Já entrei em parafuso. Você não acredita. Peguei uma reserva e não me dei conta. Como assim, reserva de 8,70? Eu comecei a viajar, sabe? E chegou o Felipe na mesma hora. Pá, entrou o passageiro. Eu olhei assim, Felipe, isso? Eu disse, cara, desculpa, eu vou ter que te perguntar. Tu fez uma reserva? Ele disse, não fiz uma reserva. Pedi uma normal. Mas como assim reservas? Viagem agendada e tal. Não, pedi normal. Pediu e tu já chegou. Sim, não. Eu mostrei pra ele, não, desculpa eu estar te perguntando isso, cara, mas olha aqui, ó. Tá vendo esse relógio aqui? Aí já tava 34 e uns quebradinhos, né? Tinha passado, sei lá, 1 minuto e um pouquinho. Não, menos até, tava 34 e uns quebradinhos. Tinha passado uns 40 segundos, nem isso. Porque ele já tava parado me esperando. Eu que enlouqueci. Tá vendo esses quilômetros aqui, ó? Isso aqui abriu contagem regressiva de 35 minutos pra te aguardar. Ele disse, não, tá louco, imagina 35 minutos. Eu vou e volto na feira, exatamente. É o estagiário tentando me enlouquecer, como se não houvesse amanhã. Pegar agora Lenir, aqui no Edel, e levar pro Campo Novo. E se bobear, vou ficar por lá. 13h27. Não foi uma corrida, foi uma tarefa de gincana. E eu ganhei o prêmio, o motorista do ano agora. Sabe quando uma delas fica constrangida com a falta de noção da outra? A princípio, 2 senhoras simpáticas. Aliás, não deixam de ser simpáticas, ambas. Só que uma delas sem noção. Sabe aqueles papos de quinta série que só crianças de quinta série têm? Meninos, principalmente, sem pudor, sem trava, sem
sem limite era ela. E a irmã, constrangida, não respondia mais. Ela falava do... Cara, que loucura, meu amor. Ela me chamou de meu amor lá pelas tantas. E eu não respondendo nada, porque elas estavam conversando e fazendo fofoca entre elas, da família. Só que de vez em quando ela me chamava na conversa pra eu opinar. E eu fazendo de louco, já que o assunto não era comigo. E como é que eu vou opinar sobre terceiros que eu nunca vi na vida, né? Tu não acha, meu amor? Meu Deus do céu. Vamos voltar ali agora. Vim aqui pro Campo Novo, como eu falei, acho que por alto no take anterior. Trouxe as duas velhas lá do Edel Trade Center, na Loureiro, e agora vamos voltar ali pra Salgado Filho. Pegamos condomínios aqui da Cristiano Kramer. E só para não passar batido, pedir revisão depois, não sei se vou ganhar. Fiquei quase 10 minutos parado aqui da Cristiano Kramer por causa da obra de recapeamento da estrada. Que outro dia eu mostrei pro sinal todo esburacado. Estão fazendo ali o recapeamento, então não siga e pare, sabe? Eu peguei o pare. E depois de quase 10 minutos, o siga. Não rolou. O passageiro está usando uma obra que tem aqui na Tomé Antônio de Souza. Morada no Campo, se eu não me engano o nome do condomínio. Eu nem sabia que tinha uma outra fase lá no final da rua. Eu só conheci essa aqui onde eu tô parado agora, onde eu tenho o fim da linha da lotação Otto. Ele tava saindo da obra, sabe como, né? Preciso te dizer como é que ele tava saindo da obra, não? Precisa? Com as botas cheias de barro, com a calça toda suja de terra, com mancha de tinta, com um jaleco todo sujo. E a mochila devia ter a roupa limpinha que ele veio de manhã. Na mochila que ele carregava, quer dizer. Daí eu te pergunto, meu amigo, isso é preconceito? Isso é preconceito com um trabalhador pedreiro? Como me acusaram outro dia? Isso é preconceito? Ah, porque tu não leva pedreiro. Isso é preconceito? Não, não é preconceito. Eu te respondo, não é preconceito. Nada como uma viagem com duas véias após a outra viagem com duas véias, né? E que diferença. Tudo bem, essa viagem foi bem mais rápida e bem mais curta do que a anterior, que eu peguei lá no centro e vim até aqui, a Zona Sul, quase 40 minutos. O que tem ali? Um corpo de bombeiros, rua fechada. Aqui é a Vitor Silva. O que houve, será, tia? Ah, só quero ir embora. Na verdade eu não sei se eu vou embora. Eu coloquei pra mim como desafio o seguinte: eu deixei só no Comfort e vou até o posto da cagada pra dar uma mijada. Se até lá não tocar uma Comfort qualquer, se não tocar eu vou embora. Mas de qualquer maneira eu vou mijar. Se tocar eu mijo. Não sei o que aconteceu, espero que não seja nada demais. Vai ter uma ambulância, um carro de bombeiros, um agente da EPTC fechando a rua. Vitor Silva com Pereira Neto. Pereira Neto, tô aqui agora então. O posto da cagada, que eu vou dar uma mijada, pra quem não sabe, é o posto da Ipiranga que tem na Travessa Escobar com a Otto Niemeyer. Por que da cagada? Porque eu dei uma cagada ali uma vez, desculpem, assim, do nada veio esse assunto, sabe? Ah, o cara não tem um minuto de sossego mesmo, tia. Um dia eu comentei, né, que eu virei estatística numa viagem dessa com passageiro, mas que eu nunca ia contar a respeito. Não vou, uma coisa muito íntima minha. Mas é isso, pelo jeito não vai tocar, ó. Tamo junto. Eu prometi pra mim mesmo, quando eu vinha vindo pra largar essas duas, pela ansiedade e a raiva que eu tô passando, tô tendo uma pressão aqui assim, ó, tá me dando uma pressão
E sim, é físico. Eu tô me sentindo mal de tanta ansiedade e raiva que eu tô tendo hoje. Exatamente no mesmo nível ou pior do que ontem. Pior do que porque hoje tá fomentado por ontem, né? Porque ontem foi terrível, voltei pra casa, era exatamente nesse horário. Talvez um pouco mais tarde, agora são 4h27. E hoje já saí tentando recuperar o dia de ontem, mas eu não vou recuperar porra nenhuma. E pelo menos eu não abasteci, não coloquei 1 centavo de combustível. E nem vou colocar. Se acabar agora, eu paro aonde tiver que parar. Não tem nem vaga para estacionar. Então sabe uma coisa, vou mijar em casa. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Mas como que tão cheio tá esse posto aqui, tia? Ah, descer pela lavagem ali. Deve ser por essa lavagem, só pode ser, não tem explicação. Então tá, pegar a auto agora aqui em direção a Cafofa do Sol. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez. Ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E quem não for, eu faça imediatamente. Joguei pro santo agora, pessoal. Fiz que nem o Jalen Daniels ano passado, na Hail Mary contra os Bears, né? Pá, jogou assim. E a bola viajou o campo inteiro, caiu no peito do recebedor. E touchdown pra virada do jogo, se eu não me engano. Hail Mary. Um jogo, uma jogada no futebol americano, quando o tempo está acabando e não tem mais nada que fazer, joga para cima e reza, ou seja, pega a bola e joga em direção à endzone e reza para alguém acertar, alguém pegar lá e fazer o touchdown, né? Joguei para cima e vou rezar agora. 2 dias perdidos, que eu não fiz nem se juntar os 2 dias, eu não fiz 30% do que eu deveria ter feito. Ou seja, eu não fiz R$300 nos 2 dias, né? Deixando cuspido e escarrado para os mal entendedores, porque o bom entendedor meia palavra basta. 2 dias que eu não fiz 30% do que eu deveria fazer, com a corda no pescoço. E o pior disso é que eu tô no mês que eu esperava a semana passada. A semana passada eu esperava que daqui pra frente era só subida. Não. Do nada um alçapão, pá! Cai num buraco. E tô com a corda no pescoço. Agora vamos rezar. Vamos rezar. Vamos rezar. Porque é o que me resta a partir de agora. Fui.